O caso de hoje foi um crime tão estranho, frio e calculado, que uniu duas nações em choque e desespero, e com o suspeito subindo para o topo da lista dos mais procurados do Japão. Ele deformaria seu próprio rosto para manter sua identidade real escondida do mundo. Há muitos detalhes estranhos e perturbadores nesse caso, incluindo um corpo em um vaso de flores, cirurgia plástica para evitar a detecção e uma caçada mundial por um suspeito que levaria anos até que o capturasse. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Irbene e hoje vamos explorar o caso perturbador de Tatsuya Ichihashi e como ele conseguiu fugir da polícia por quase 3 anos após deformar o seu próprio rosto. Apesar da história de hoje se passar no Japão, ela começa na Inglaterra, em uma cidade chamada Coventry, localizada nas profundezas do país. É uma cidade que tem muito a oferecer aos seus moradores. E uma dessas pessoas foi Lindsay Hawker. Ela nasceu em 30 de dezembro de 1984. Filha de Bill e Julia Hawker, tinha 2 irmãs chamadas Louise e Lisa. Ela era uma criança feliz e foi educada na escola King Henry VIII, e na faculdade ela se aventurou na Universidade de Leeds para estudar biologia. Ela teve muito sucesso acadêmico na faculdade e em 2006 ela obteve uma nota de honra, ficando entre os primeiros de sua classe. Apesar de se dedicar muito ao seu sucesso acadêmico e profissional, ela também era muito popular e tinha muitos amigos. E nesse momento, ela também teve muita vontade de tentar algo novo antes de se dedicar totalmente ao seu mestrado. Então, em meados de 2006, Lindsay decidiu tirar um ano da agenda lotada para viajar um pouco enquanto trabalhava. E assim, em outubro de 2006, ela se inscreveu na Escola de Ensino Nova, a maior escola particular de inglês do Japão, que recruta adultos de todo o mundo para ensinar o idioma tanto em Osaka quanto em Tóquio. É considerado um trabalho de prestígio e Lindsay foi um dos poucos sortudos que conseguiu uma vaga. Depois de chegar em Tóquio, Lindsay foi finalmente designada para Koiwa. No distrito de Edogawa, ela decidiu então morar um pouco mais a leste do centro de Tóquio, em um lugar chamado Chiba, onde o aluguel era um pouco mais barato, em um apartamento que dividia com 2 outros professores também da escola nova. E rapidamente os 3 se tornaram amigos. E assim Lindsay foi se acostumando à vida em Tóquio. Depois de 6 meses, em março de 2007, Lindsay teve o constrangedor encontro que mudaria sua vida. Ela terminou o trabalho do dia e viajou de volta para a estação de Chiba. E lá, enquanto destrancava sua bicicleta, um homem estranho se aproximou dela por trás. Quando ela se virou, o homem a cumprimentou dizendo que ela era professora de inglês dele. Lindsay ficou confusa na hora com a situação, porque ela tinha certeza de que ele não era um de seus alunos. Ela não falou nada e começou a andar, mas o homem a seguiu. Ela então pulou em sua bicicleta e começou a pedalar. Mas ainda assim, o homem continuou a seguindo. Quando ela acelerou a bicicleta, a caminhada dele se transformou em corrida. E naquele local assim movimentado, cheio de cruzamentos, era quase impossível para Lindsay escapar dele. Ele continuou a puxar conversa, perguntando a Lindsay de onde ela era, onde ela estudou, e ela continuou tentando se livrar dele. Quando ela finalmente chegou ao seu apartamento e parou sua bicicleta, ela percebeu que o homem a perseguiu todo o caminho até o apartamento dela. Consegue imaginar essa situação? O homem era Tatsuya Ichihashi. E apesar de toda a perseguição bizarra, quando ele finalmente a alcançou, ele tinha uma proposta simples e inocente a fazer. Tatsuya perguntou a Lindsay se ela estaria interessada em dar aulas de inglês para ele. Ele disse que precisava de um pouco de ajuda com o idioma e que para as aulas eles poderiam se encontrar em um café e ele a pagaria generosamente por hora. No momento, Lindsay recusou educadamente. Tatsuya ficou desapontado, mas ele pareceu aceitar a resposta dela naquela hora. Mas fez um último pedido estranho. Ele estava com sede depois de ter corrido, para perseguir a Lindsay pelas ruas de Chiba e perguntou se ela educadamente lhe daria um copo de água em seu apartamento. Lindsay hesitou ali naquela hora, mas relutantemente ela deixou que ele entrasse no apartamento. Ela se sentiu confiante sabendo que seus colegas de quarto estavam em casa e poderia deixar claro para ele que ela tinha companhia e ela nunca estava sozinha. E também foi uma boa oportunidade para os amigos dela verem o rosto dele, caso surgisse novamente no futuro. Eles entraram no apartamento juntos e foi dentro do apartamento enquanto tomava sua bebida que ele fez a oferta novamente. Dessa vez, a proposta veio com valor. Ele pagaria a Lindsay 3.500 ienes, ou aproximadamente $32 por hora. E essa foi uma oferta que Lindsay não pôde recusar. Entenda, embora o trabalho na escola de Nova estivesse ajudando a sobreviver em Tóquio, ela não ganhava tanto assim. E esse dinheiro poderia ser usado ali para ela se divertir um pouco e comprar algumas coisas no Japão. Então ela concordou com o pedido dele, decidindo encontrá-lo em um café alguns dias depois.
Tatsuya ficou agradecido, mas antes de sair do apartamento dela, ele tinha que fazer mais alguma coisa bizarra. Ele tirou uma caneta do bolso de trás e pegou um papel de rascunho. E após abiscar algumas coisas, ele entregou o papel a Lindsay. Quando ela olhou, ela percebeu que ele tinha feito um desenho bem rápido dela e ao longo do esboço anotou seu nome e o número de telefone dele. Vai ficando cada vez mais estranho esse rapaz. Tatsuya Ichihashi era um homem de 28 anos e ele vinha da cidade de Ichikawa, também localizada na província de Chiba. Ele nasceu em 5 de janeiro de 1979 e cresceu em Gifu antes de se mudar para Chiba. Ele nasceu em uma família bem-sucedida. Seu pai era médico em um hospital local em Chiba e sua mãe também era dentista profissional. Ainda jovem, Tatsuya tinha ambições de seguir os passos do seu pai para se tornar um médico. Mas após falhar em seus exames e não conseguir avançar em seus estudos, ele se formou em horticultura na Universidade de Chiba em 2005. E embora ele tenha ido relativamente bem na faculdade, Tatsuya não se esforçou para encontrar nenhum trabalho, vivendo com uma mesada de seus pais de 100 mil ienes, ou $920 por mês. Ele não tinha condenações anteriores, mas ele havia sido objeto de uma alegação de roubo e lesão no passado. Ele havia supostamente agredido uma mulher na rua durante um assalto, mas o assunto foi resolvido fora do tribunal. Acredita-se que seu pai pagou a mulher com cerca de 1 milhão de ienes, ou aproximadamente $10 mil, para ela abandonar as acusações. Ele também era descrito como um solitário, recluso e rebelde, e tinha uma obsessão por condicionamento físico. Alguns dias depois do estranho encontro, em 24 de março de 2007, um sábado, Lindsay e Tatsuya marcaram sua primeira aula de inglês em um café local. Câmeras de segurança do local capturou os dois conversando enquanto estavam na fila para pegar uma bebida. E nas imagens a gente consegue ver que Lindsay parecia relativamente relaxada, mas sempre que Tatsuya se aproximava dela, ela dava alguns passos para trás. Os dois se sentaram e conversaram por um pouco mais de 1 hora, e no final da aula, Tatsuya disse que havia esquecido seu dinheiro, mas que morava perto do café e convidou Lindsay para acompanhá-lo até a sua casa para pegar o dinheiro. Relutante, Lindsay concordou e os dois foram de táxi até o apartamento de Tatsuya. Lindsay não tinha vindo com sua bicicleta, e como ela também tinha trabalho no final da tarde, ao chegar na casa de Tatsuya, ela pediu ao taxista para esperar por ela. O taxista concordou e então Lindsay seguiu Tatsuya em seu apartamento. Vários minutos se passaram e como Lindsay não tinha voltado, o taxista, apesar de achar ali um pouco estranho, imaginou que ela tinha mudado de ideia e seguiu seu caminho. Lindsay então não apareceu para trabalhar naquela tarde, nem voltou para o seu apartamento à noite. Seus colegas notaram que ela não estava no trabalho naquele dia e começaram a se preocupar. Eles ligaram para a polícia mais tarde naquela noite, depois que ela não tinha voltado, para relatar o seu desaparecimento. Mas nada foi feito naquele momento. E os dias foram passando e a família e os amigos de Lindsay lá no Reino Unido começaram a ficar preocupados com o silêncio dela, já que ela nunca tinha passado tanto tempo assim, sem falar com eles. E só depois de ela ter faltado ao trabalho novamente na segunda-feira, foi que o pânico começou a se instalar. A escola entrou em contato com os pais de Lindsay para que eles soubessem que ela havia perdido 2 dias seguidos de trabalho e logo depois eles contactaram a polícia. Só então, a polícia começou a levar o desaparecimento de Lindsay um pouco mais a sério. As buscas começaram na casa de Lindsay e os moradores foram os primeiros a serem entrevistados. E, com sorte, eles já tinham um suspeito em mente. Eles já sabiam que Lindsay foi ver um homem em um café antes de desaparecer e que ela também tinha deixado o esboço dele no apartamento. Essa foi a sua primeira pista. Por volta das 5h40 da tarde, 2 policiais foram despachados para a casa de Tatsuya, mas depois de bater na porta, ninguém atendeu. Seus vizinhos, porém, estavam em casa e gentilmente deixaram os policiais espiarem da varanda a sala de estar de Tatsuya. As luzes da propriedade não estavam acesas, mas parecia haver alguém à espreita lá dentro. Estranhamente, perceberam que sua banheira destacável foi movida do banheiro para a varanda. Seguindo o palpite, os 2 policiais pediram reforços. Eles estavam preocupados que talvez Lindsay estivesse sendo feita como refém de Tatsuya. 4 horas e 9 policiais depois, a polícia estava se preparando para invadir a casa de Tatsuya. Foi então que Tatsuya surpreendeu a todos, abrindo a porta da frente com a mochila nas costas. No momento de surpresa, Tatsuya conseguiu passar pela polícia. E apesar de persegui-lo, eles também não conseguiram acompanhar Tatsuya. Após deixar os policiais para trás, nos estreitos corredores do prédio, Tatsuya conseguiu fugir e desaparecer na noite de Tóquio. Os policiais que ficaram no local começaram a investigar a propriedade e encontraram uma cena horrível. Lá, eles encontraram o corpo nu de Lindsay Rocker, enterrado na banheira destacável de Tatsuya. A banheira estava cheia de uma mistura de areia e terra, cobrindo quase que inteiramente o corpo de Lindsay. Só a mão direita dela estava para fora.
Ela tinha sido amarrada e amordaçada com laços de plástico e lençóis, e hematomas cobriam a parte superior do seu corpo. Em sua hora final, ela foi submetida a um ataque prolongado e terrível, e os seus pertences ainda estavam espalhados pela sala. Junto com a areia e o solo na banheira, também foi encontrado um agente de decomposição, que Tatsuya colocou para acelerar o processo de decomposição. E sementes de flores foram colocadas em cima para disfarçar a banheira como um canteiro de flores. Para piorar a descoberta terrível, os policiais notaram que Tatsuya tinha raspado todo o cabelo de Lindsay. Eles também descobriram várias perucas no apartamento de Tatsuya. E começaram a imaginar que ele fosse um travesti ou talvez uma mulher trans. Esse fato rapidamente chegou ao noticiário e logo começou a circular rumores sugerindo que talvez Tatsuya tivesse matado Lindsay para usar seu cabelo como uma peruca. Na manhã seguinte, Tatsuya Ichihashi era oficialmente um homem procurado em todo o Japão. Polícia distribuiu cartazes de procurado por toda a cidade e seu rosto foi mostrado em vários sites de notícias. Entrevistas eram feitas com qualquer pessoa que pudesse ter informações sobre Tatsuya e a família investigava qualquer local em que era relatado um avistamento do suspeito. Mas apesar de todos os esforços, como um fantasma, Tatsuya estava longe de ser encontrado. Nas semanas seguintes, quase nenhuma notícia sobre um avistamento do homem foi relatado, e todas as informações recebidas eram um beco sem saída. A polícia estava tão interessada em capturar o homem que decidiu liberar imagens manipuladas de Tatsuya usando perucas, numa tentativa de facilitar o reconhecimento. Mas Tatsuya era bom em passar despercebido e fugir da polícia, e o seu desaparecimento passou de semanas para meses, para anos. Essa situação frustrou a família de Lindsay, com toda razão, claro, porque além de toda a dor implacável que eles tiveram que sentir com a perda da sua filha, eles ainda tinham que lidar com o fato de que seu assassino estava livre. Eles sentiram que a polícia japonesa estava ficando preguiçosa e desleixada com suas investigações, e não estavam se esforçando em solucionar o caso. Poucos meses depois da morte de Lindsay, seus pais estavam tão frustrados que os dois viajaram para o Japão e sozinhos ajudariam a conscientizar sobre o assassinato de Lindsay. O pai dela até conheceu membros da máfia japonesa, a Yakuza, para pedir ajuda deles. E rapidamente, a polícia japonesa virou o centro das atenções. Como 9 policiais deixaram um homem escapar? Por que eles levaram um mês para interrogar as testemunhas vitais? E eles sabiam que o seu cartaz de procurado tinha foto desatualizada de Tatsuya? E antes de continuar a história, se você está gostando desse vídeo, deixa um like e aproveita para se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Não esquece de acionar as notificações para ser avisado sempre que um vídeo novo aparecer aqui no canal. Enquanto tudo isso acontecia, Tatsuya ainda estava foragido. Ele havia viajado pela maior parte do Japão durante sua fuga, variando de Aomori, no norte da ilha principal do Japão, até a ilha sul de Okinawa, permanecendo despercebido o tempo todo. Ele até morou em uma ilha remota, em um bunker de concreto. Um ano após a morte de Lindsay, em 2008, e até 2009, Tatsuya morou em Osaka, trabalhando em canteiros de obras para sobreviver. O dinheiro que conseguia juntar, ele usava em cirurgias plásticas para mudar sua aparência e evitar ser pego pela lei. Mas antes disso, ele já havia mudado sua aparência através de automutilação, numa tentativa de não ser reconhecido. Ele cortou os sinais do seu rosto, usou uma tesoura para cortar parte do seu lábio inferior e até alterar a forma de seu nariz com um fio. No verão de 2009, a polícia estava desesperada por encontrar Tatsuya e tomou algumas medidas. Primeiro, ela elevou a recompensa por informações que levassem à prisão de Tatsuya de 1 milhão para 10 milhões de ienes. E também divulgaram um novo comunicado dizendo que Tatsuya poderia ter alterado sua aparência com cirurgia plástica e que as pessoas deveriam estar atentas a semelhanças com algumas características especiais de Tatsuya. E finalmente, isso funcionou. Em outubro de 2009, um cirurgião plástico localizado em Nagoya informou à polícia que acreditava ter acabado de trabalhar em Tatsuya. O homem tolamente aceitou tirar uma foto de antes e depois de sua operação, e foram as fotos que levaram à prisão de Tatsuya. Em um de seus colegas em um dos canteiros de obra, em Osaka, o reconheceu e informou à polícia. Tatsuya ainda tentou fugir, com um plano de velejar até Okinawa e se refugiar em um dos bunkers de concreto abandonados encontrados em uma de suas ilhas remotas. Mas no dia 10 de novembro de 2009, ao tentar fugir discretamente para o porto de balsas de Osaka, um trabalhador no próprio porto reconheceu seu rosto e informou a segurança. Momentos depois, policiais já estavam no local e perguntaram seu nome. Sabendo que seu tempo de fuga tinha acabado, ele afirmou ser Tatsuya Ichihashi. O jogo tinha acabado e ele foi formalmente preso pela polícia. Inicialmente ele foi acusado de abandonar um corpo, mas depois foi acusado formalmente de estupro e assassinato.
Somente 8 meses depois, em 4 de julho de 2011, seu julgamento começou. Durante seu julgamento, Tatsuya admitiu que atraiu Lindsay para o seu apartamento, a estuprou e depois a estrangulou, porque temia que os vizinhos a ouvissem gritar e chamassem a polícia. A deliberação não durou muito, e em 21 de julho de 2011, Tatsuya Ichihashi foi oficialmente condenado à prisão perpétua pelo assassinato de Lindsay Roca. Apesar de a família de Lindsay ter pedido a pena de morte para Tatsuya, o tribunal considerou que a pena não era apropriada, pois ele não tinha condenações anteriores. E, aos 32 anos, ele ainda tinha chance de um dia se reabilitar. Pouco antes do julgamento, Tatsuya escreveu e publicou um livro, Até Eu Ser Preso, confessando o assassinato de Lindsay e descrevendo como ele passou 2 anos e meio fugindo, e o que ele teve que fazer para evitar a detecção. E mais de 100 mil cópias foram vendidas em todo o mundo. Ele ofereceu todos os royalties e lucros para a família de Lindsay, mas a família de Lindsay rejeitou a oferta. Nada poderia trazer sua filha de volta. Lindsay Roca era amada, bem-sucedida, alegre e insubstituível. Ela estava no meio de uma experiência incrível no exterior, fazendo bem, ensinando outras pessoas uma nova habilidade valiosa. Ela tinha planos para o futuro e uma carreira brilhante pela frente. No final, sua bondade e empatia foi usada contra ela por um homem frio e sem coração. Ela fará falta todos os dias para seus pais, suas irmãs e todos os seus amigos. E agora eu quero saber de você. Você já conhecia esse caso? Consegue acreditar no que esse homem fez para tentar encobrir seu terrível crime? Deixe seus pensamentos, teorias e opiniões aqui embaixo, que eu mal posso esperar para ler as discussões nos comentários. Se você tem alguma sugestão de caso para falarmos aqui no canal, deixa também nos comentários que com certeza ele virará um vídeo. Se você achou esse caso interessante, não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever para não perder nenhum dos próximos vídeos. Isso me ajuda muito. Muito obrigada por assistir e se cuidem. Tchau!